Eu sou a Ângela e você está assistindo Adventure 3.0. Bom, a lição dessa semana é a lição de número 7 e tem como título Quem está no controle? Bom, a lição vem contando uma história muito interessante, que com certeza em algum momento da sua vida você já escutou. É a história da fornalha dos 3 amigos de Daniel, que Deus livrou eles do fogo e os protegeu. Bom, Nabucodonosor ele estava muito impressionado com o que havia acontecido no sonho que ele teve há uma lição atrás, em que Babilônia era a cabeça de ouro. Aquilo encheu tanto o coração dele, isso subiu tanto a cabeça, que ele acabou sofrendo algumas influências dos sábios que estavam ali. Eles falaram, como você é o ouro e a cabeça da estátua, você poderia fazer uma estátua representando isso. Nabucodonosor ele ficou muito feliz com aquela ideia e ele não queria somente fazer uma estátua que fosse do ouro até o barro e o ferro. Ele queria fazer uma estátua toda de ouro porque ele se achava digno daquilo. No dia da inauguração dessa estátua, ele convidou muitas pessoas de toda a província de Babilônia e de muitos lugares do mundo, e muitas pessoas compareceram à inauguração dessa estátua. Ele queria que todas as pessoas adorassem e reconhecessem que Babilônia era a cabeça de tudo aquilo. Então, antes de começar a adoração àquela estátua, ele falou assim, não, é o seguinte, todos vocês têm que adorar a estátua assim que a música soar. Se vocês não quiserem, se algum de vocês não quiserem fazer isso, simples, só tem uma fornalha ardente ali, eu jogo vocês e tá tudo certo. Então, tinham 3 pessoas, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel, eles ouviram aquilo e não temeram. Eles não iriam se ajoelhar perante a estátua porque eles não iriam adorar o Deus que não era o deles. E eles ficaram bem de boa com isso. Então a música soou e todas as pessoas se ajoelharam, exceto os 3. Então alguns sábios meio invejosos viram os judeus que estavam em tão alto patamar da província de Babilônia não haviam adorado a estátua. Então esses sábios foram lá e contaram isso para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou muito bravo com isso e então ele mandou chamar os 3. Então ele falou o seguinte, olha, eu falei o que iria acontecer, mas eu vou dar mais uma chance para vocês se vocês quiserem adorar. Caso contrário, eu vou aumentar 7 vezes mais a fornalha e vocês vão morrer. Então a música soou novamente. Todas as pessoas se ajoelharam, menos os 3. Então, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor, no versículo 16, 17 e 18 de Daniel, capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar de seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Depois dessa fala, de muita confiança em Deus, Nabucodonosor ficou furioso e mandou jogar eles na fornalha 7 vezes mais quente. Para a gente ter uma noção básica, os soldados amarraram eles e jogaram dentro da fornalha. E esses soldados que os jogaram dentro da fornalha morreram, de tão quente que estava. Então, Nabucodonosor estava observando, achou que ia ser super divertido, eles lá morrendo e sofrendo. Ele olhou assim e falou assim, nossa, tem 4 pessoas ali, foram 3 que a gente jogou lá? Então ele viu aquilo e falou assim, caraca. Aí chamou eles, e aí saíram uns 3. E ele
assim, não tinha nada queimado, nem um fio de cabelo, nem nada. A única coisa que tinha queimado era a corda que eles foram amarrados. E depois daquilo, Nabucodonosor ele ficou muito surpreso, né? Porque ele jogou numa fornalha 7 vezes mais quente. Ele morreu. E os soldados morreram. E eles não tinham sofrido nada. Depois disso, ele viu que realmente o Deus deles era o verdadeiro e disse o seguinte. Daniel capítulo 3, o versículo 28 e 29. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então Deus ele foi exaltado no meio daquilo e esses 3 jovens foram o canal que Nabucodonosor precisava. O interessante de toda essa história é que esses 3 jovens eles não tiveram medo de se levantar perante todas aquelas pessoas e principalmente a um rei tão poderoso como Nabucodonosor. Eles eram tão leais a Deus que eles não deixaram que nenhuma pressão e nenhuma ameaça de morte deixassem com que eles confiassem no seu Deus. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente não deixa de lutar pelo que a gente acredita, deixa de ser leal a Deus porque a gente tem medo de algumas coisas. Por exemplo, quantas vezes no meio dos nossos amigos a gente não deixa de se pronunciar porque tem medo do que eles vão pensar? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles não tiveram medo disso. Eles tiveram confiança suficiente em Deus para deixar com que Deus cuidasse de todos os problemas. E muitas vezes as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia não nos deixam confiar em Deus plenamente, não nos deixa ver o quanto Deus é poderoso para nos livrar. Quantas vezes eu já não fui ridicularizada no meio dos meus amigos ou chamada de crentinha demais para estar no meio daquelas pessoas. Às vezes, as pessoas vão nos rotular por coisas que realmente nós somos, por confiar em Deus. Mas nós não podemos deixar com que isso nos abata. Porque na Bíblia diz que os seguidores de Deus serão perseguidos. E não tem prazer maior do que ser perseguido por confiar em Deus. Então, se você tem medo de se levantar contra os seus princípios, se você tem medo de se levantar por confiar nos seus princípios, não tenha medo, porque Deus ele pode te livrar e Ele pode sim fazer com que você seja um canal para que outras pessoas possam conhecer. Que no meio dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, você não deixe de testemunhar o Deus que você acredita. Que na minha vida e na sua vida Deus possa reinar e possa fazer com que a gente resplandeça a isso e as pessoas vejam. Que durante essa semana você possa ser a diferença e lutar pelos seus princípios e os seus valores. Que Deus te abençoe muito e que Ele possa te conceder a lealdade o suficiente para você fazer a vontade dEle. Um beijo e até semana que vem. Tchauzinho!